galera do 8º ano, estou aqui mais uma vez e hoje nós vamos estar trabalhando radiciação pelo método de fatoração. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Fractal Revisa. Vamos prestar bastante atenção nesses exemplos aí, porque eu tenho certeza que serão muito úteis, tá? Para vocês estarem realizando a lista obrigatória e, consequentemente, na hora da avaliação, tá? Pessoal, o que significa fatorar um número? Fatorar um número significa decompor esse número em fatores primos. Então, o que significa? Quando você for fatorar qualquer um desses radicandos, você vai começar tentando pelo 2, tá? Porque é um número primo. Depois, se não der por 2, você tenta por 3, se não der por 3, por 5, por 7, por 11 e assim por diante, tá? Desde que essa decomposição, mais uma vez, seja em fatores primos, tá? A gente sabe que todo número par é divisível por 2, né? Então vamos resolver esse exemplo 1 aqui, tá? Eu já coloquei aqui o 36, a gente vai fatorar ele. Então, por 2, 18. Por 2 novamente, 9. 9 não dá para dividir por 2, então por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 é divisível por 3, que dá 1. A nossa fatoração termina aqui, quando você chega nesse elemento 1. Gente, o índice do radical, ele vai determinar a forma a qual você vai fazer os agrupamentos. Se o índice seu é 2, significa que você vai agrupar os fatores iguais 2 a 2. De que forma você vai resolver isso? Eu vou ensinar uma técnica, na verdade um macete. Você vai agrupar de 2 em 2 e sempre você vai circular um fator nesse agrupamento, tá? Então aqui, vou agrupar esses dois, vou circular 1. Agrupar esses dois, circular 1. E esses fatores que eu circulei, é só você efetuar o produto entre eles. Então, o que você tem que fazer? 2 vezes 3. E esse produto vai representar exatamente o resultado da sua raiz quadrada. Tá? Nesse caso, então, nós chegamos que raiz quadrada de 36 é 6. Exemplo 2. Fatorar o 64. 64 é um número par. Divide por 2. Fica quanto? 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2 novamente, fica 2. Por 2, 1. Agora vamos lá. Nesse caso, gente, ó, raiz cúbica. Raiz cúbica. Se o índice é 3, significa que o agrupamento é envolvendo 3 fatores iguais, 3 a 3. Então o que nós vamos fazer? Vamos contar 3 fatores. 1, 2, 3. Agrupei, vou circular 1. Conta novamente 3 fatores. 1, 2, 3. Agrupa, circula 1. Como você já viu no primeiro exemplo, é só efetuar o produto, né, desses números que eu circulei. Então fica 2 vezes 2, que dá qual resultado? 4. Consequentemente, se você pensar 4 vezes 4 vezes 4, você vai encontrar esse 64, que é a ideia da raiz cúbica. Raiz quinta de 32. Vamos fatorar o 32. Por 2, 16. Por 2, 16 por 2, 8. Por 2 novamente, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Gente, se o índice é 5, qual que é a lógica do negócio? Você agrupar os fatores iguais 5 a 5. Então vamos contar se tem 5 fatores iguais aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você faz o agrupamento, você circula 1. Como não tem como você efetuar uma multiplicação aqui, porque você circulou um único número, esse número circulado é o resultado. Técnica muito simples que vocês vão aplicar aí, tanto para calcular raiz exata quanto raiz
inexata, tá? A gente vai dar continuidade aqui no nosso vídeo com um novo exemplo que eu vou passar para vocês aqui na próxima tela, tranquilo? Beleza, pessoal? Aqui está a continuação da nossa aula e nós temos um exemplo agora que vai envolver raízes inexatas, tá? O exemplo diz o seguinte: para você considerar que raiz quadrada de 3 corresponde a 1,73 e raiz quadrada de 2 corresponde a 1,41. Então, dessa forma, calcular o valor da soma, raiz quadrada de 72 mais raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 48. Pessoal, nós vamos utilizar a mesma técnica. Só que como que vai funcionar agora? Você vai perceber que o agrupamento ele não vai ser perfeito. Vai ficar faltando algum elemento sem ser agrupado. O que significa isso? Que esse elemento ele vai permanecer dentro do radical. Tá? Quando você aplicar as propriedades, você fizer o passo a passo, conforme nós já estudamos em sala de aula, você vai perceber que esse elemento ele não é extraído do radical. Então vamos entender comigo. Primeira coisa, nós precisamos da raiz quadrada de 72. Escrevi aqui o nosso pequeno rascunho. Vamos fazer a raiz quadrada de 72. Vamos fatorar 72. 72 dividido por 2 vai dar quanto? 36. Por 2, 18. 18 novamente dá por 2 e vai ficar 9 e dá por 3, fica 3, 3 dividido por 3, 1. Pessoal, os índices aqui são 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. Agrupa esses dois fatores iguais, círculo 1, agrupa esses dois fatores iguais, círculo 1. O que significa isso? Ficou 3 vezes 2. 3 vezes 2 é quanto? 6. Professor, o que eu faço com um fator que eu não consegui agrupar? Eu acabei de explicar essa situação. Esse fator ele permanece dentro do radical. Então a resposta é 6 raiz quadrada de 2. Então vou colocar aqui no lugar do 72, 6 raiz quadrada de 2. Agora vamos lá, calcular a raiz quadrada de 18, que também vai ser uma raiz inexata, vai ter mais ou menos essa estrutura. Vamos ver como que vai ficar? Vamos fazer essa fatoração. 18 é par, divide por 2. Tem 9, 9 é divisível por 3, né? E fica 3, 3 é divisível por 3, que sobra 1 aqui nessa divisão. Pessoal, o índice é 2, agrupa dois fatores iguais, circula 1. Tranquilo? O que eu vou fazer com esse 2? É o elemento que permanece dentro do radical. Consequentemente, vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Vamos colocar aqui, mais esse valor que é 3 raiz quadrada de 2. Menos, calcular a raiz quadrada de 48 agora. Vamos lá, pessoal, fatora esse 48 por 2, 48 por 2, 24. 24 por 2 dá quanto? 12, né? 12 por 2, 6. Tranquilo até aqui? 6 é divisível por quanto aqui, novamente? Por 2, certo? Fica 3, 3 é divisível por 3. E fica 1 essa divisão. 3 por 3, 1. Vamos lá, o índice é 2. Agrupa os fatores iguais de 2 em 2. Agrupei, circulei um. Agrupei, circulei outro. Só efetua o produto desses fatores. 2 vezes 2, 4. O que acontece com esse 3? Ele é o elemento que fica dentro do radical. Então fica 4 raiz quadrada de 3. Vamos substituir aqui no lugar de raiz quadrada de 48, 4 raiz quadrada de 3. Vamos entender a ideia aqui. Só observe que esses dois termos estão em função do mesmo radical.
O que pode fazer? Eles são termos semelhantes. Se são semelhantes, você pode somar esses coeficientes aqui, ó, e conservar o radical em comum. Então ficaria 6 mais 3. Quanto que é 6 mais 3? 9. Preserva o radical. Então 9 raiz quadrada de 2. É a soma de 6 raiz de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Menos 4 raiz quadrada de 3. Professor, como que termina essa continha? Muito simples. Existe uma operação de multiplicação aqui, né, envolvendo o numeral, né, com o radical. O que nós vamos fazer? Substituição. Onde tem raiz quadrada de 2, nós vamos substituir por quanto? Por 1,41. Então fica 9 vezes 1,41, certo? Menos 4 vezes raiz quadrada de 3 é quanto? 1,73. Vamos lá, vamos concluir essa continha. Gente, vamos lá. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 4 é 36. Vai subir 3 aqui, não é isso? 9 vezes 1, 9. 9 com 3 que subiu, 12. Como são duas casas decimais, eu posiciono a vírgula bem aqui, ó. Então fica 12,69 menos 4 vezes 3 é 12, sobe 1. 4 vezes 7, 28 e 1 que subiu, 29, ok? Sobe 2. 4 vezes 1 é 4, 4 com 2, 6. Novamente duas casas decimais, então 6,92. Vamos fazer essa conta rapidinho? Vamos armar ela ali no canto, no nosso rascunho. 12,69 menos 6,92. Vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Vamos lá. Quanto que é 9 menos 2? 9 menos 2, 7. Correto? Esse 9 não dá para ser subtraído de 6. Temos que pegar emprestado, não é isso? Vai ficar valendo 1. 16 agora. 16 menos 9 é 7. Não esquece da vírgula, tá? Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 11 menos 6. E 11 menos 6, 5. Gente, não tem erro, tá? Muito simples. Resposta, então, 5,77. Que é aquilo que o enunciado propõe, tá? Então, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Tome bastante cuidado com o processo aqui de fatoração, agrupamento. Leia com muita atenção o enunciado, viu? E eu fico por aqui e até o nosso próximo Fractal Revisa.